Quem nasce na roça aprende cedo que o silêncio grita. Eu voltei pro sítio da minha avó depois que meus pais morreram num acidente de carro na estrada entre Formiga e Arcos. Foi tudo muito rápido, uma carreta desgovernada na curva da Serra da Saudade, uma ligação no meio da madrugada, e pronto. De repente, eu era um órfão de 22 anos voltando para a terra onde cresci, carregando uma mochila nas costas e um peso no peito que não cabia no corpo. O sítio se chama Mata Fria, mas todo mundo da região evita dizer esse nome em voz alta. Minha avó dizia que as palavras têm vida, e algumas delas, quando pronunciadas demais, acordam o que devia seguir dormindo. Desde criança eu ouvia ela contar causos enquanto coava café ou descascava mandioca. Ela falava com uma naturalidade assustadora sobre o que morava naquela terra, e não era só bicho, não. Era coisa que não tem nome certo, que espreita atrás das árvores, que sopra no ouvido de noite e passa correndo por debaixo da casa de pau a pique. Lembro de um em especial. Aqui nesse sítio, menino, a terra não descansa. O povo que construiu essas casas, que plantou milho e criou galinha aqui, carregava dor demais. E onde tem dor demais, tem espírito que se apega, que se recusa a ir. Eu ouvia e ria, como toda criança que acha que o medo é um brinquedo. Hoje eu sei que ela estava só tentando me preparar. Cheguei no sítio numa tarde nublada, como se o céu mesmo tivesse entristecido com a minha volta. O mato tinha crescido demais, e o portão de madeira quase caiu quando empurrei. A casa, embora de pé, estava engolida por trepadeiras, como se a própria natureza tentasse esconder aquilo do mundo. Logo na primeira noite, o peso do lugar se mostrou. Era um silêncio que não era vazio, era denso, carregado, como se houvesse algo esperando. Na cozinha, ainda estavam os panos de prato bordados pela avó, pendurados como se o tempo tivesse congelado no dia em que ela morreu. Senti uma dor funda no peito. Ali, sozinho, tudo parecia mais vivo e mais morto ao mesmo tempo. Fui dormir cedo, cansado da viagem e das lembranças. Mas o sono não veio fácil. A madeira do assoalho estalava com passos que não eram meus, e havia um cheiro de vela queimada no ar. Acordei de supetão umas 3 da manhã com um som abafado vindo do terreiro. Era como se alguém estivesse batendo algo no pilão antigo, que ficava no canto do quintal, do lado da goiabeira. O detalhe? Esse pilão foi enterrado com a minha avó. Ela pediu isso antes de morrer. Quando eu for, quero o pilão comigo. É nele que os ossos dela ainda batem. De quem, vó? Ela não respondeu. Na manhã seguinte, fui até o pilão. Não estava lá, como esperado. Mas na terra remexida da goiabeira, haviam pegadas fundas, como de pés descalços. E mais estranho. 2 galinhas estavam mortas, sem cabeça, mas sem uma gota de sangue no terreiro. Como se alguém soubesse exatamente o que levar e o que deixar. Lembrei de um outro causo da avó. Teve uma época, nos anos 40, que sumia bicho toda semana. Meu avô colocou armadilha, rezadeira, nada resolvia. Aí uma benzedeira de paens veio aqui e disse que a terra do sítio estava com fome. Que a única saída era plantar cruz de madeira nos 4 cantos da propriedade e nunca, jamais, deixar de acender vela na sexta-feira da paixão. Olhei em volta. Nenhuma cruz, nenhuma vela. O sítio estava desprotegido. Na segunda noite, sonhei com minha avó. Ela estava sentada na beira da cama, me olhando com os olhos fundos e a voz arrastada. Eles vão querer você, meu filho. Agora que os outros se foram, você é o sangue mais fresco. A terra lembra. Acordei suado, o colchão molhado como se tivesse chovido dentro do quarto. No espelho da penteadeira, escrito com dedo sujo de barro, tinha uma palavra. Fique. Não consegui mais dormir. Fiquei na sala, com a lamparina acesa e o terço da avó na mão. Eu nunca fui muito de rezar, mas naquela noite eu chorei feito criança e pedi para ela me proteger. Pedi para ir embora dali. Mas no fundo, eu sabia que já era tarde. A casa não me deixaria sair. Nos dias seguintes, os eventos só pioraram. O rádio antigo começou a ligar sozinho. As vozes não falavam nada claro, só sussurravam, como se zombassem de mim.
E o espelho, aquele da penteadeira, passou a mostrar reflexos atrasados, que se mexiam um segundo depois de mim, como se outra coisa ali estivesse tentando aprender a me imitar. Certa noite, ao acender a lamparina, ouvi um choro vindo do porão. Mas o sítio não tinha porão. Era o choro de uma criança. Baixo. Ritmado. Como se chamasse por alguém que nunca veio. Fui até a origem do som, mesmo tremendo. Cada passo era um erro que eu não podia mais desfazer. Atrás do armário da sala, achei uma portinhola antiga. Nunca tinha notado antes. Estava trancada com um cadeado enferrujado, mas bastou um empurrão mais forte e ela cedeu. O cheiro que saiu dali foi como o bafo da morte, terra molhada, coisa podre, vela derretida. Desci com a lanterna tremendo na mão. No fundo, havia uma pequena sala de pedra, úmida, com paredes riscadas de símbolos que eu não entendia. No centro, um berço de ferro coberto com um pano branco manchado de vermelho. E ali, dentro dele, um boneco de pano sem olhos, costurado com fios de cabelo humano. Foi ali que entendi. A avó não inventava causos. Ela guardava segredos. Ela selava acordos com a terra, com o que morava abaixo. E agora, com ela e meus pais mortos, eu era o próximo elo na corrente. Fugi do sítio 2 dias depois. Abandonei tudo, roupas, documentos, fotos. Só trouxe o terço e o caderno onde escrevi tudo isso. Mas mesmo longe, às vezes ouço o choro do porão. Às vezes, o espelho do meu quarto repete meus movimentos com atraso. E o pior, às vezes, de madrugada, sinto o cheiro de vela queimada. Porque a verdade é que a avó sempre teve razão. Onde tem dor demais, a terra não descansa. E quando ela não descansa, ela vem cobrar. Quando a pandemia começou, eu queria silêncio. Tinha acabado de perder o emprego, morava sozinha em Belo Horizonte e não aguentava mais ouvir sirenes, helicópteros e vizinhos brigando por causa de barulho. Uma amiga me falou de um sítio em Pedra Branca, distrito rural perto de Ipoema, que estava disponível para aluguel, barato, isolado, com internet razoável. Fechei tudo pelo WhatsApp com a dona do lugar, uma senhora chamada Yolanda. Ela só pediu uma coisa. Se ouvir barulho à noite, finge que não é com você. Achei que fosse brincadeira. Não era. Cheguei num fim de tarde seco de setembro, o céu acobreado e o cheiro de eucalipto queimado pairando no ar. A casa era simples, mas charmosa, janelas verdes, telhado baixo, cercada por um pomar quase abandonado. Não havia vizinhos no raio de 1 quilômetro. Só mato, vento e o som das próprias pisadas. Eu gostei disso. Os primeiros dias foram tranquilos. Acordava cedo, fazia café coado, lia livros, trabalhava remoto quando dava. À noite, escutava podcasts ou escrevia no diário. Mas logo na primeira semana, o silêncio mudou. Foi numa terça-feira. Estava deitada, quase dormindo, quando ouvi alguém caminhando na varanda. Passos lentos. 2, 3, 4. Parei de respirar. Fiquei esperando um som de batida na porta, um chamado, qualquer coisa. Mas não veio. Levantei, peguei uma faca da cozinha e olhei pela janela. Nada. Na manhã seguinte, encontrei marcas no chão de terra, como se alguém tivesse arrastado os pés em círculos, bem na frente da porta. No sábado, tentei perguntar à dona Yolanda, mas ela só disse: não é para se preocupar. A casa é velha. Muita história. Coisa que fica, né? Mas história de quê? Insisti. Ela hesitou. Uma mulher morou aí por muitos anos. Sozinha. Parteira. Morreu doente, trancada por dentro, ninguém soube por dias. Dizem que ela nunca saiu direito. Achei mórbido, mas continuei ali. Afinal, cidade nenhuma parecia mais segura do que aquele fim de mundo. Mas o clima dentro da casa começou a mudar. As paredes pareciam respirar. Os espelhos embaçavam sozinhos. E quase todas as noites, às 2 horas da manhã, ouvia o rangido da cadeira de balanço na varanda. Eu não tinha cadeira de balanço. Comecei a ter sonhos estranhos. No mais recorrente, eu estava deitada na rede da varanda quando uma senhora idosa se aproximava com um pano ensanguentado nas mãos. Ela não dizia nada, só olhava nos meus olhos com raiva.
Acordava com o peito pesado, como se tivesse dormido com um corpo sobre mim. Comecei a dormir mal, a ter calafrios mesmo no calor, até que uma noite a porta da sala abriu sozinha com um estouro. Era como se o vento da serra tivesse ganhado força de gente. Levantei para fechar, mas parei no meio do caminho. Ali, sentada na cadeira da varanda, a mesma que não existia antes, estava a mulher do sonho. Vestido branco, rosto murcho, olhos sem luz. Ela sussurrou: "Você não pediu licença." Corri pro quarto, tranquei a porta, empurrei o armário na frente e chorei como criança. Não dormi. Na manhã seguinte, a cadeira sumiu, mas no espelho do banheiro, alguém tinha escrito com batom que não era meu: "Vai embora." Fui embora naquele mesmo dia. Nunca voltei. Nunca mais falei com a dona Yolanda. O número saiu de serviço. Mas às vezes, quando o ventilador rende de madrugada, lembro do barulho daquela cadeira. E lembro que em tempos de pandemia, o isolamento protege da doença, mas não protege do que vive onde ninguém olha. Eu nunca acreditei em fantasmas. Ainda não tenho certeza se acredito. Mas tem coisas que aconteceram naquele sítio que eu não consigo explicar. E eu preciso contar isso antes que minha cabeça exploda. Eu aluguei o sítio num período em que queria me afastar de tudo. Depois de uma sequência de frustrações, fim de relacionamento, cansaço da cidade e uma vontade estranha de ouvir meu próprio silêncio, decidi passar um tempo no interior. Uma conhecida do meu pai indicou um senhor que alugava uma propriedade perto de Santana dos Campos, em Minas. O preço era excelente, a casa tinha estrutura e internet. A chave foi deixada com um vizinho. A casa estava limpa, com móveis antigos, mas conservados. Parecia ter sido habitada até pouco tempo. O nome oficial era Santo Ângelo, mas ninguém ali chamava assim. O pessoal do vilarejo dizia apenas, a Casa da Pedra. Perguntei por quê. Um rapaz do armazém respondeu: "Tem uma pedra no fundo do terreno. Uma coisa velha, funda. Parece boca de forno. Dizem que tem coisa ali dentro que nunca saiu." Achei exagero. Ele não sorriu. No primeiro mês, tudo correu bem. Escrevia bastante, dormia melhor do que na cidade. O silêncio me fazia bem. Eu até voltei a gravar diários de voz, um hábito antigo, de quando estudava jornalismo. O primeiro sinal estranho veio no dia 22. Acordei com a nítida impressão de que alguém tinha me chamado pelo nome. Não era sonho. O som me acordou. Verifiquei os áudios do dia anterior e percebi que um deles estava com estática, como interferência de rádio. Nos últimos segundos do arquivo, havia uma voz feminina muito baixa dizendo: "Você vai lembrar, eu não tinha falado aquilo." E não havia ninguém comigo. Fui até o tal fundo do terreno. Atravessando o capinzal alto, encontrei a pedra. Uma formação rochosa abaulada, quase como uma caverna rasa, cercada de símbolos riscados. Havia desenhos de mãos espalmadas, círculos e marcas em cruz. No centro, em carvão apagado pelo tempo, lia-se: "Aqui jaz o que foi selado." Tirei fotos e procurei online. Nada. Nenhuma menção àquela formação em arquivos públicos ou mapas históricos. A pedra oficialmente não existia. A partir daí, comecei a ter um sonho recorrente. Sonhava que caminhava pela casa de madrugada ouvindo um som de água pingando. No corredor, uma mulher idosa me esperava. Olhava nos meus olhos com expressão amarga. Atrás dela, a parede se abria. Surgia uma escada de pedra que descia fundo. Lá embaixo, eu ouvia choro. Choro de criança. Baixo, repetitivo, cansado. Acordava com gosto de terra na boca. Tentei racionalizar. Isolamento, autossugestão. Mas as coisas pioraram. Portas batiam sozinhas. Objetos trocavam de lugar. E os áudios, os que eu gravava no celular, passaram a se gravar sozinhos, à noite. Quando ouvi um deles, senti gelo na espinha. Havia uma segunda voz gravando junto da minha, repetindo o que eu dizia, mas com um leve atraso, como se alguém estivesse tentando aprender a ser eu. No dia 28, ouvi essa voz dizer: "Eu deixei ela sair, mas eu nunca falei isso." Fui conversar com uma moradora antiga da região, Dona Ercília, conhecida por lembrar de tudo. Ela ouviu em silêncio e depois contou. Nos anos 70, uma mulher chamada Alzira morou ali. Parteira, curandeira. Sumiu sem deixar rastros. A polícia nunca resolveu. As pessoas pararam de comentar. Antes disso, o lugar já era cercado de silêncio. Era terreiro, moça. Antes dos padres tomarem conta da serra. Usavam a pedra. Coisa antiga. Coisa calada. Calada como? Enterraram. A mando da igreja. Mas tem coisa que não se enterra. Só espera.
Naquela noite travei todas as portas. Mesmo assim, ouvi passos pela casa. O ar cheirava a vela derretida e cipó queimado. O espelho do banheiro embaçou sozinho. Com o dedo alguém escreveu. Ela subiu. Chorei. Rezei. Me escondi no canto do quarto com o celular na mão. Gravei tudo. Ao ouvir depois, percebi algo ainda pior. A gravação começava antes de eu apertar o botão. E no fim não era mais a minha voz. Era alguém usando minha voz. Fui embora na manhã seguinte. Abandonei tudo. Mas os áudios continuam aparecendo. Mesmo agora. Mesmo aqui. Do nada, o celular vibra e lá está mais um arquivo. Não abro mais. Só apago. Mas às vezes, ouço a minha voz sussurrando de dentro dele. Você vai lembrar. Eu sempre ouvi dizer que o sítio do Barro Preto era carregado. Gente da redondeza evitava passar perto depois das 6 da tarde. Diziam que ali já ouviram criança chorando debaixo do chão, lamparina acendendo sozinha, e uma mulher vestida de preto sentada na varanda, olhando pro nada, dia e noite. Quando contei que tinha comprado o terreno, ainda em ruínas, o povo do vilarejo achou que eu tava maluca. Você vai mexer com o que tá quieto, Dona Rosa. Aquela terra ali não é boa pra morada, não. Quem mexe no que é do escuro recebe visita. Mas eu não me assustei. Já fui professora de catequese, criada por vó rezadeira, conheço os perigos da ignorância e da fé também. Sei que onde falta luz, a escuridão se instala. E eu fui pra lá para acender luz. O terreno era grande, com mato até os joelhos e a casa principal toda rachada. Cheguei com 2 malas, meu terço, uma vela de 7 dias e um rosário de Santa Rita pendurado no pescoço. Passei a primeira semana limpando tudo com a ajuda de seu Milton, o caseiro antigo. Ele era calado, mas trabalhador. No segundo dia, enquanto carpia o quintal, ele disse sem me olhar. Ali onde a senhora vai botar o quarto, antigamente era sala de velório. O povo vinha de longe para velar defunto aqui. Padre mesmo não entrava. Por quê? Porque a casa não deixava. Fingi que não entendi. Mas naquela noite acendi minha vela, ajoelhei e rezei até o silêncio virar som de grilo de novo. Na primeira semana, as coisas começaram a acontecer. A porta da sala, mesmo trancada, batia como se alguém estivesse desesperado para entrar. O espelho do banheiro, que eu nem lembrava de ter colocado, trincou sozinho em cruz. E à noite ouvia passos andando devagar pela casa. Um arrastar de pés. Como se alguém cansado estivesse esperando por mim. Uma madrugada, acordei com uma dor no peito. Fui até a cozinha pegar água e vi pela janela uma luz fraca na varanda. A lamparina acesa. E sentada na cadeira de palha, uma mulher de preto, cabeça baixa. Fiquei parada. Não gritei. Não chorei. Só rezei. Se for alma, que descanse. Se for treva, que se esconda. Aqui só fica o que for de Deus. A luz se apagou. E a mulher sumiu. No outro dia, chamei Dona Terezinha, rezadeira conhecida da região. Veio com terço, crucifixo, folhas de arruda e uma bíblia bem gasta. Assim que entrou na casa, empalideceu. Aqui tem dor antiga. Gente que morreu sem prece, sem despedida, sem nome. Coisa enterrada no escuro. Vamos rezar? Passamos 3 horas em oração. Água benta no batente, sal grosso nos cantos, vela em cada quarto. Enquanto ela rezava, ouvi um choro abafado vindo de dentro das paredes. E depois um gemido rouco, como se alguém dissesse, vai embora. Mas eu não fui. Na noite seguinte, fiz questão de acender minha lamparina na varanda. Sentei ali com a Bíblia aberta no Salmo 91 e rezei em voz alta. No meio da oração, senti o ar ficar pesado. As árvores pararam de balançar, o vento sumiu, e o som de uma cadeira rangendo ecoou atrás de mim. Eu não virei. Continuei a oração. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O ar clareou. A pressão sumiu. E eu senti, juro por Deus, uma presença levantando da cadeira e indo embora devagar. Na manhã seguinte, seu Milton apareceu com os olhos vermelhos. A senhora viu ela? Vi. E ficou. Fiquei. Ele olhou para mim e disse. A casa respeitou a senhora. A primeira em muito tempo. Depois disso, as manifestações foram diminuindo. Ainda ouvia passos às vezes. A lamparina acendia sozinha de vez em quando. Mas agora, não havia raiva. Parecia saudade. Instalei uma pequena capela no fundo do terreno, onde o mato era mais denso. Ali toda semana eu rezava por todas as almas que passaram por aquela terra, as conhecidas e as esquecidas. Enterrei uma cruz de madeira sob o alicerce da casa, ungida com óleo de mirra como minha avó me ensinou. Na última noite em que senti a presença, ouvi apenas uma frase no sussurro do vento. Agora sim.
Hoje moro ali em paz. A varanda, antes sombria, agora pega sol a tarde toda. A lamparina ainda acende sozinha às vezes, mas quando acende, sinto só presença boa. Gente que quer companhia. Gente que nunca teve despedida e agora tem oração. O povo da cidade parou de chamar o lugar de carregado. Agora dizem, é onde Dona Rosa mora, onde tem luz na varanda. E eu continuo ali, de portas abertas, com fé, coragem e vela sempre acesa, porque eu aprendi que até o que é da escuridão respeita quem tem firmeza na luz. Ninguém sabia ao certo por que chamavam aquele lugar de Casa do Meio. Talvez fosse porque ficava entre o córrego seco e a estrada de chão. Ou talvez porque estava cravada entre o que é do mundo e o que não devia ser. Mas a verdade é que ninguém do vilarejo chamava o lugar pelo nome real. Diziam a Casa do Meio com a voz baixa sem olhar nos olhos de quem perguntava. Quando decidimos nos mudar para lá, as reações foram previsíveis. Vai levar menino para aquele lugar? E a velha? Vai lembrar de tudo. Quem entra naquela casa não sai igual. Só que a gente não tinha opção. Depois que o Davi perdeu o emprego na fábrica e minha mãe piorou da cabeça, a cidade ficou pesada demais. Aluguel caro, criança demais, conta demais e apoio nenhum. A casa era herança da família do Davi. Tava abandonada, sim, mas era nossa. Ou quase. Ficava a cerca de 1 hora da cidade, no fim de uma estrada de barro esquecida por Deus. Tinha pasto morto, galinheiro podre, e um curral que mais parecia um esqueleto de pau a pique. Mas era terra firme. Terra onde a gente podia tentar recomeçar. Nos mudamos num domingo quente de janeiro. Eu, Davi, nossos 3 filhos Theo, de 8 anos, e os gêmeos Lucas e Lia, de 4, e minha mãe, Ana Lúcia, que já não reconhecia ninguém com clareza havia uns 2 anos. A casa era velha, de madeira escura, forro baixo, telhado torto. As janelas rangiam, o chão cedia e o cheiro era um misto de mofo antigo, vela queimada e alguma coisa doce demais, como flor passada. Enquanto entrávamos com as tralhas, Davi achou uma faca enferrujada enfiada no batente da porta. Achamos que era proteção de gente antiga, aquelas simpatias contra mal olhado. Só que no cabo da faca tinha algo gravado, Ana L. Olha, igual sua mãe, ele brincou. Mas minha mãe, parada no canto da varanda, arregalou os olhos. E disse, num sussurro que me congelou. Eu, já morei aqui. O problema é que ela nunca morou ali. Pelo menos não que eu soubesse. Nos primeiros dias, a rotina era dura, mas a gente tentava manter os pés no chão. Limpamos tudo. Trocamos telha, varremos ninho de morcego do sótão, queimamos o colchão embolorado. Curiosamente, minha mãe melhorou. Começou a falar com mais clareza, lembrava nomes, sorria para os netos. Até pediu café do jeito que pedia quando eu era criança. Pensei, vai ver o silêncio do mato fez bem. Mas à noite, ela ficava olhando fixamente pela janela. Principalmente entre 3 horas e 4 horas da manhã. Essa hora eles andam, murmurava. Quem, mãe? Os que moram debaixo. Na segunda semana, os pesadelos começaram. Theo acordou chorando, dizendo que tinha uma mulher sentada no chão do quarto. Ela olha para a parede e respira. Só isso. Foi só um sonho, filho. Mas no outro dia, encontrei o travesseiro dele molhado. Não de xixi nem suor. Molhado de terra úmida. Na terceira noite, os gêmeos começaram a desenhar uma mesma cena. Sempre a mesma casinha torta, uma árvore morta ao lado, e um rosto na janela, sem boca. A mulher da janela não tem olho nem boca, explicou Lia. Ela fala sem som. Às vezes, a casa tinha cheiro de vela acesa, mesmo sem vela. Outras vezes, era um perfume antigo, daqueles que vó usa em missa de 7º dia. Os passos começaram na 4ª semana. Primeiro achávamos que era bicho no telhado. Mas logo vimos que o som vinha de dentro. Passos leves, arrastados como se andassem de meias. Sempre às 3 da manhã. Sempre entre os quartos. O pior foi minha mãe. Começou a se levantar de madrugada e andar descalça, sussurrando coisas. Uma vez achei ela de joelhos no porão com o dedo enfiado na terra, cavando como bicho. Tá enterrado aqui. Tá enterrado aqui. Perguntei o quê? Ela só riu. Um riso infantil, sem nenhum juízo. Tentei pedir ajuda. Chamei a agente de saúde da cidade. Ela não quis entrar. Ficou no terreiro. Essa casa era onde o finado Osvaldo fez as sessões, ela disse. Tinha mulher doente aqui. Dizem que foi trancada com demônio no peito. Depois, sumiram com ela. Só sobrou a casa. Naquela noite, ouvimos a porta da frente bater 3 vezes. Mas quando abrimos, não havia vento nem bicho. No chão da varanda, porém, tinha uma marca feita de sal grosso, um círculo quebrado. Davi, sempre cético, começou a quebrar.
Uma madrugada ele acordou aos gritos, dizendo que alguém o segurava na cama. Tinha marcas roxas nos braços, como dedos finos apertando. Passamos o dia rezando. Fiz chá de arruda, pendurei crucifixo, acendi vela em cada quarto. Mas nada impedia os sussurros. Uma noite ouvimos Lia chorando. Corremos pro quarto e ela tremia, apontando para a parede. A mulher quer entrar, mãe. Ela quer voltar. Atrás do armário, as tábuas da parede estavam arrebentadas de dentro para fora. Foi aí que chamamos Dona Norvina, rezadeira conhecida da região. Ela entrou, olhou em volta e disse: "Isso aqui não é assombração simples. É dor enterrada." Subiu no porão com um feixe de arruda e benzeu cada canto. Quando chegou perto do quarto da minha mãe, empalideceu. "Aqui tem coisa que só sai com permissão." Eu chorei. Pedi ajuda. Pedi luz. Passamos 5 dias em oração. Dona Norvina trouxe terra de cemitério, azeite ungido, livro de salmos e uma vela preta. Disse que aquilo só se acalma quando se reconhece o que foi esquecido. E foi no último dia que minha mãe, de olhos vidrados, murmurou: "Eu era a moça do porão." A gente ficou sem entender, mas ela repetiu: "Me chamavam de Ana Lúcia, mas outro nome vive em mim." Depois daquilo, o porão foi fechado com pregos benzidos e sal grosso. A casa se calou. As janelas pararam de render. As crianças voltaram a rir. Minha mãe nunca mais falou, mas sorria, como se tivesse cumprido algo. Hoje faz 1 ano que moramos aqui. A casa ainda é silenciosa demais. Às vezes, escuto sinos distantes. E vejo, ao pôr do sol, uma silhueta sentada na varanda. Mas não sinto medo. A casa agora sabe quem somos. E aceita. Porque no fundo, a casa do meio não queria expulsar ninguém. Ela só queria ser lembrada. Como uma parte viva do que fomos. E do que um dia seremos. Me chamo Olavo. Tô com 82 anos nas costas, e quase 50 deles passados aqui, nesse mesmo pedaço de terra. Já vi fazenda virar bairro, capim virar asfalto, mas esse lugar aqui, esse nunca mudou por dentro. Eu sou caseiro do sítio Santa Cecília, desde os tempos do velho Agenor. Cuidei de tudo: roça, vaca, água, cerca, horta e até enterro. Sim, enterro. Já volto nisso. Já vi muita coisa. Coisa que não se explica. Coisa que só se respeita. E o que vou contar aqui, conto não para assustar, mas para deixar registrado. Porque tem certas coisas que só permanecem vivas enquanto tiver alguém que lembre. O Santa Cecília fica encravado entre 2 morros, com um córrego que nunca seca e uma figueira centenária no terreiro da casa. É bonito, de um jeito antigo. Mas tem hora que parece mais velho que o mundo. A primeira vez que eu soube que o lugar era diferente foi em 1979. Tava recém-chegado, com 30 e poucos anos, cheio de força. Uma noite, fui fechar a porteira de trás. E ouvi alguém chorando. Era um choro de mulher. Longe. Dolorido. Segui o som e achei só mato. Mas o chão ali estava molhado, e no tronco da figueira tinha uma vela vermelha acesa, embora ninguém mais morasse por perto. Voltei para a sede, falei com o velho Agenor. Ele só disse: "A figueira guarda as promessas. Quem escuta o choro, respeita e vai embora." Depois disso, aprendi que o lugar tinha suas rotinas. Toda a primeira sexta-feira do mês, um bezerro nascia com marca no olho. No galinheiro, toda a terceira lua cheia, uma galinha sumia, sem sangue, sem pena, sem nada. E as janelas do quartinho dos fundos batiam sempre às 3 e 7 da manhã. Mesmo sem vento. O tempo passou. Seu Agenor morreu. A mulher dele foi embora para a cidade. Os filhos venderam tudo, menos a casa e o pasto em volta, onde eu fiquei tomando conta. A casa ficou vazia por quase 10 anos. Mas vazia de gente, porque de coisa, nunca ficou. Teve uma vez, em 1994, que uns rapazes da cidade vieram passar um fim de semana no sítio. Festa, cerveja, som alto. Na segunda noite, um deles acordou berrando, dizendo que tinha alguém deitado com ele na rede. Disse que não via rosto, mas sentia o peso. E ouvia um sussurro: "Você não me enterrou." Ficaram só mais uma noite. No outro dia, fui no quarto e a rede estava toda encharcada, como se alguém tivesse vindo do rio,
mas a janela fechada e a porta trancada. Lavei tudo com água de arruda. E deixei uma vela branca acesa no batente. É o que minha avó ensinava quando coisa do escuro se metia no que era da gente. Teve também o caso do homem da caminhonete. Era um tal de Silvério, comprou um pedaço do terreno para montar umas estufas. Primeira semana, tudo bem. Na segunda, ele veio me procurar com a cara branca, suando frio. Dona Olavo, a moça da estrada me seguiu. Que moça? Tava parada na encruzilhada. Vestido preto, cabelo no rosto. Quando passei, ela apareceu de novo. No banco de trás. Pensei que fosse brincadeira. Mas no outro dia, achei a caminhonete dele largada no pasto, com as portas abertas e o motor ligado. Ele nunca mais voltou. Disse depois, por telefone, que nunca mais pisava naquelas bandas. O tempo foi passando. Hoje em dia, a família do Dr. Roberto, neto do velho Agenor, usa a casa para refúgio de fim de semana. Mas só vem uma ou duas vezes por ano. E sempre me pedem: Seu Olavo, o senhor passa lá antes? Dá uma olhada? Vê se tá tudo tranquilo. E eu vou. Abro as janelas, limpo o altar, deixo um copo d'água atrás da porta da cozinha e um ramo de alecrim no batente. Porque eu sei o que mora ali. O caso mais sério que vi foi em 2007. Uma sobrinha do Dr. Roberto, moça nova, cheia de modernidade, resolveu fazer sessão espírita na casa. Trouxe uns amigos, umas velas pretas, um tabuleiro, e disse que queria conversar com as energias antigas. Na segunda noite, a casa escureceu às 4 da tarde. Nuvem pesada. Um frio estranho, de dentro para fora. Ouvi um grito. Quando cheguei na sala, tava tudo revirado. As velas derretidas nas paredes. E a moça, sentada no chão, arranhando o próprio rosto e dizendo: Ela acordou. Ela quer saber quem tá na cama dela. Nunca mais foi a mesma. Passou por psiquiatra, internamento, reza brava. Hoje vive calada, me disseram. E no quarto que ela usou, as flores morrem em 2 dias. Se me perguntarem se tenho medo, digo que não. Medo é de quem não conhece. Eu conheço. Sei a hora de entrar, a hora de sair. Sei que quem ouve os grilos em silêncio entende mais que quem grita. Já vi alma na varanda, cavalo empinar sem razão, lençol dobrado sozinho. Já vi sombra passar atrás de porta fechada. Já ouvi nome meu sussurrado por voz que não era deste mundo. E continuo aqui. Porque a casa me conhece. E eu conheço ela. Hoje em dia, o pessoal da cidade me acha doido manso. Velho que fala com vento e planta alecrim na janela. Mas quando a luz pisca ou o cachorro late pra canto nenhum, lembram de mim. Alguns vêm pedir reza. Outros só querem ouvir um causo. E eu conto. Conto tudo. Menos uma coisa. Uma coisa só minha. Tem uma mulher que aparece na janela do quarto dos fundos. Sempre no último domingo do mês, à meia-noite. Ela não fala. Só fica ali, com a mão no vidro, como se quisesse entrar. Ou voltar. Já tentei conversar. Já rezei. Já deixei vela. Mas ela só olha. Com um olhar que carrega século. Acho que ela me espera. Ou me guarda. E talvez, no dia que eu me for, ela entre. Mas por enquanto, ela só espera. Enquanto eu vigiar, ela não entra. Meu nome é Marcelo. Tenho 37 anos. E durante muito tempo, evitei contar o que vou contar agora. Não porque duvidem de mim, embora duvidem. Mas porque, de tudo o que aconteceu naquele sítio, o pior não foi o que vi. Foi o que não me deixaram ver. O que ficou nas frestas, atrás da porta, no reflexo das janelas à noite. Eu morei naquele lugar por menos de 1 mês. Mas nunca mais fui o mesmo. O sítio se chamava Recanto das Palmeiras. Ficava entre 2 pequenas serras no interior de Minas. Era de uma tia-avó que morreu sem filhos, e o terreno foi passado para mim por herança.
Eu tava num momento ruim. Separação, desemprego, estafa mental. Decidi me mudar para lá no fim de novembro. Queria sossego. Distância. Recomeço. E por uns dias, foi exatamente isso. A casa era simples, mas de boa estrutura. Tijolo grosso, telhado alto, fogão a lenha. Horta abandonada no fundo, poço de água doce, silêncio de verdade. Nos 3 primeiros dias, dormi melhor do que em anos. Mas logo começaram as pequenas coisas. Na primeira semana, notei que todas as portas rangiam às mesmas horas. Pontualmente às 4h17 da manhã, a porta da sala abria sozinha, bem devagar. Achei que era corrente de ar. Na segunda semana, comecei a ouvir passos no segundo andar. Mas a casa não tinha segundo andar. Olhei no forro. Nada. Pensei em rato, gambá, sei lá. Mas os passos eram pesados. Com um ritmo. Como se alguém fosse dormir tarde. Uma noite, achei o espelho do banheiro virado para a parede. Não lembrava de ter feito isso. Voltei ele pro lugar. Na manhã seguinte, lá estava ele de novo, virado. Na quarta vez, ouvi um som vindo de dentro do espelho. Uma respiração, longa e fina. Tentei me distrair com as tarefas. Limpar o mato, arrumar a cerca, pintar as janelas. Mas a sensação era constante. Alguém me observava. Principalmente da figueira atrás da casa. Era a única árvore alta ali, e mesmo sem vento, suas folhas balançavam sozinhas. Comecei a perguntar na cidade. No mercado, no posto de gasolina, até pro mecânico. Ninguém dizia nada diretamente, mas tinha sempre aquele olhar. Como se soubessem, mas não pudessem falar. Um senhor de mais idade, depois de algumas cervejas, disse baixinho. Essa terra aí, nunca foi de gente só. Já teve terreiro, já teve briga feia. Teve criança enterrada lá. E teve coisa que ficou. Tentei ajuda. Chamei um padre. Veio até a porteira, mas não quis entrar. O senhor que vai embora. Não é caso para reza. Procurei uma benzedeira famosa da região. Dona Luzia. Ela veio. Entrou com galho de arruda, vela, crucifixo. Passou meia hora andando pela casa em silêncio. Depois, me olhou com tristeza e disse. Marcelo, essa casa não quer você aqui. Não quer ninguém. O que mora aqui não foi chamado por gente. Foi chamado por outra coisa. Pedi explicações, mas ela só disse. Você ainda pode sair andando. Vai antes que não possa mais. Mas eu fiquei. A teimosia era mais forte. Eu não queria acreditar. Precisava de um recomeço. Não ia deixar superstição me vencer. Então a casa decidiu me ensinar. Na terceira semana, parei de conseguir dormir. Às 2h40 da manhã, eu sempre acordava. Sempre. Uma noite, ouvi o barulho do poço sendo mexido. Como se alguém erguesse o balde. Fui até lá. Tava vazio. Mas o balde, antes pendurado, tava no chão, com água preta. Aos poucos, fui deixando de comer. A comida sumia da geladeira. A porta trancada parecia aberta. A janela do quarto batia mesmo pregada. E um cheiro de enxofre e vela queimada passou a impregnar o ar. Comecei a ouvir meu nome sendo sussurrado. No rádio. No ruído da água da pia. Na madeira da cama. Marcelo. 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 Uma noite, senti uma coisa no quarto. Não vi. Mas soube. Estava ali. Na beira da cama. Respirando. Esperando eu levantar. Virei pro lado e rezei. Não dormi. Só esperei a manhã chegar. Mas o sol não nasceu naquele dia. Chovia, ventava, mas o relógio marcava 8 horas e o céu seguia preto. Fiquei 36 horas sem ver luz. Quando ela veio, eu estava trancado no quarto.
Sujo. Tremendo. Perdido. Eu fugi. Deixei tudo. A roupa, os documentos, o celular, o carro. Peguei só a chave da porteira e saí a pé. A mata se fechava atrás de mim. O som da figueira me acompanhava. E enquanto eu corria, ouvi o sussurro. Você não pode fugir de mim. Você me abriu. Passei semanas na casa de um primo. Disse que tinha sofrido um surto. Mas a verdade é que o surto foi do lugar. Não o meu. Voltei apenas uma vez. Para buscar meus documentos e o carro. Fui de manhã, com 2 amigos. O carro estava ali, parado, como se nunca tivesse sido tocado. Mas dentro dele, no banco do passageiro, havia uma boneca antiga. De pano. Com os olhos costurados. E meu nome bordado no peito. Ninguém nunca viu aquilo antes. Meus amigos disseram que era pegadinha. Que alguém devia ter colocado aquilo. Mas eu sabia. Eu sabia. Era dela. Ou dele. Ou da coisa que mora naquela terra. Hoje, não falo mais do assunto. Mas toda vez que passo perto daquela região, sinto o cheiro de terra molhada, mesmo no sol. E ouço, longe, a corda do poço sendo puxada. Eu deixei o sítio. Mas ele ainda não me deixou. Meu nome é Daniel. Tenho 32 anos e sou técnico em automação industrial. Nunca fui de acreditar em fantasma, espírito, ou essas coisas. Mas o que aconteceu comigo e com minha namorada, Lara, naquele sítio? Me ensinou que tem coisa que não precisa da sua crença para existir. A história começou quando decidimos alugar um sítio para descansar por uns dias. Estávamos esgotados de São Paulo, trabalho, barulho, prédio, tudo. Queríamos uma semana só nossa, no mato, com rede, fogão a lenha e silêncio. Achamos um lugar lindo no interior de Minas, perto de São Tomé das Letras. Isolado, cercado de morro, riacho no fundo, uma casa de madeira com varanda grande. O anúncio era simples. Sítio tranquilo. Ideal para casais. Energia solar. Chuveiro quente. E tinha um detalhe no final que eu achei curioso. Apenas não dormir no quarto do meio. Ri na hora. Pensei que fosse piada de quem alugava. Mas quando cheguei lá, parei de rir. A chave estava num pote de barro ao lado da porta, como combinaram por mensagem. A casa era linda. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e um galinheiro vazio. Tudo muito limpo. Exceto pelo quarto do meio. A porta estava fechada com um arame cruzado. E, por dentro, dava para ver uma cadeira encostada contra a maçaneta. Deve ter mofo, disse Lara. Ou bicho, completei. Mas à noite, foi essa porta que começou a bater. Eram 3h24 da manhã. 3 batidas. Pausadas. Fortes. Como se alguém dissesse, tô aqui. Levantei, abri a porta devagar. Nada. Só o quarto vazio, cadeira caída, um espelho no chão. Fechei de novo. Mas antes de voltar para a cama, ouvi uma risada baixa, vindo da cozinha. Olhei. Tudo escuro. Mas a geladeira estava aberta. Na manhã seguinte, Lara achou os talheres no chão, dispostos em forma de cruz. Acordou irritada. Disse que eu estava fazendo piada. Disse que isso era coisa de quem queria criar clima. Mas naquela noite, ela viu também. Estávamos assistindo série no notebook, quando a porta da frente se escancarou sozinha. Vento? Não tinha. Lá fora, a árvore não mexia. Mas a porta bateu de volta com força, e os quadros da parede caíram. Um deles caiu de frente, com um vidro estilhaçado em cima da imagem de uma santa. Mas o detalhe era que não tinha imagem nenhuma ali na tarde anterior. A parede estava vazia. Tentamos rir. Brincamos que devia ter sinal fraco de internet espiritual. Mas o medo começou a crescer. A porta do quarto do meio voltou a bater.
Sempre às 3h24. 3 vezes. Sempre 3. Na terceira noite, a batida veio de dentro do quarto. Abrimos. No chão, sobre o espelho quebrado, tinha uma colher entortada. Como se tivessem dobrado com as mãos. A coisa foi ficando física. Na madrugada seguinte, ouvimos o som de algo arrastando pela casa. Era a mesa da cozinha. Sozinha. Se movendo devagar, como se alguém invisível empurrasse. Quando fui checar, a luz queimou. E vi, pela lanterna do celular, marcas de mão engordurada no tampo da mesa. Saímos. Dormimos na varanda. Mas à meia-noite em ponto, a rede em que Lara estava balançou com força. E ela caiu. Não tropeçou. Foi empurrada. Daniel, alguém me empurrou. Tava frio. Gelado. Sem forma. Corremos pro carro. Mas o carro não ligava. A chave girava, o motor piscava, nada acontecia. Voltamos para dentro. Trancamos tudo. Ficamos sentados na cozinha, luz acesa. De repente, todas as lâmpadas estouraram. Uma por uma. O som foi seco. Cortante. Ficamos no escuro. Silêncio total. Até ouvirmos o som. Tepe. 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 No forro. Como se algo subisse o teto com as mãos. No dia seguinte, tentamos contato com o dono. Sem resposta. Decidimos ir embora a pé. Fomos até a porteira, quase 1 quilômetro de trilha. Mas a estrada simplesmente não estava lá. Era como se tudo tivesse mudado de lugar. Caminhamos em círculos. Voltamos pro sítio por outro caminho. Ele nos puxava de volta. Naquela noite, tentei um último recurso. Peguei uma vela branca. Desenhei um círculo de sal grosso. Sentei dentro. E pedi. Seja o que for, me deixa sair. Me deixa ir. Eu não quero entender. Só quero ir embora. Silêncio. A vela apagou sozinha. O sal foi varrido do chão por vento nenhum. E ouvi. Na minha nuca. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Você mora aqui agora. Lara começou a chorar. Disse que a casa entrava nos sonhos dela. Disse que tinha alguém chamando por ela. Dizia que meu nome agora é outro, que eu sempre estive aqui. Ela entrou em choque. Tremia, murmurava palavras que nunca tinha dito antes. Uma língua que não era nossa. Fiz o que nunca pensei que faria. Esperei o amanhecer. Coloquei Lara no carro mesmo desligado. E tentei empurrar ele morro abaixo. De algum jeito, funcionou. Quando o carro pegou o tranco, a casa gritou. Foi isso que ouvi, um grito. De dentro das paredes. Como se o lugar tivesse perdido algo. Fomos embora. Sem olhar para trás. Nunca mais vimos o dono. Nunca mais achamos o sítio no mapa. As coordenadas, o nome, tudo sumiu. Lara ainda sonha com o espelho. Eu ainda acordo às 3h24. Toda noite. Sem falha. E às vezes, mesmo em casa, ouço a terceira batida. A mesma. Pausada. Forte. Como se dissesse. Eu sei onde você mora agora. Meu nome é Jorge. Tenho 42 anos, sou veterinário e cresci na zona rural de Minas. Sempre fui cético com certas coisas. Aprendi com meu pai que tudo tem uma explicação, mesmo que a gente não entenda logo de cara. Mas tem um ditado que diz: nem tudo que anda de noite quer voltar para casa. E o que aconteceu no sítio dos meus sogros, entre maio e junho do ano passado, me fez entender isso de um jeito que nem faculdade, nem razão conseguem explicar. O sítio se chama Estiva Branca, perto de Córrego do Sal. Terreno de 20 alqueires, com criação de galinha, umas vacas de leite, e mato até onde a vista alcança. Depois que meu sogro caiu doente, comecei a ir para lá aos fins de semana,
ajudando minha esposa e a sogra a cuidar das coisas. No começo, era só trabalho duro. Mas tudo mudou numa noite de lua quase cheia. Naquela noite, perdemos 3 galinhas. Não é raro, raposa, gambá, até cachorro do mato fazem isso. Mas o estranho era como elas estavam. 2 com a cabeça arrancada, mas o corpo inteiro. A terceira, com marca de dente humano no pescoço. Humano. Dente grande, espaçado. Com força demais para um bicho do mato. Mostrei pro vaqueiro, seu dito, que olhou e disse: tem coisa que não é para mexer, doutor. E fez o sinal da cruz. Na noite seguinte, ouvi um som que nunca tinha ouvido ali. Um urro longo, que começou grosso como o trovão e terminou agudo, como o grito de mulher. O gado se agitou. Os cachorros, em vez de latir, correram para dentro do galinheiro e se encolheram. Saí com lanterna, espingarda e coragem de nascença. Achei só rastro. Patas enormes, mas com 3 dedos. Profundas, fundas demais. E uma marca de garra num dos mourões da cerca, como se tivessem arranhado madeira sólida com faca. Tentei manter a calma. Mas nos dias seguintes, a coisa foi piorando. Cachorro sumiu. 2 ovelhas foram comidas no cercado, e a cerca estava intacta. Minha sogra disse que o velho Agenor, antigo dono da fazenda vizinha, sempre falava de um que andava com pele peluda e olho de gente. Na quaresma ele ronda. Mas este ano ele ficou, ela disse. Ri por dentro. Mas comecei a observar mais. Na 4ª noite, ouvi passos perto da janela do meu quarto. Passos pesados, mas apressados. Olhei com lanterna. Nada. Mas de manhã, achei marca de unha no parapeito de cimento. 5 marcas, fundas. Como se alguém, ou algo, tivesse tentado entrar. Meu sogro piorava. As noites ficavam mais frias. E o que quer que fosse, se aproximava mais. Coloquei câmera no galinheiro. Gravou só até 2 horas da manhã. Depois, vídeo corrompido. Mas o áudio pegou o som de respiração ofegante. E uma palavra sussurrada. Fome. Levei isso para um amigo policial. Ele disse que devia ser gente querendo roubar. Mas ninguém rouba galinha deixando só a cabeça. E ninguém arranha mourão de cerca com garra. Ninguém humano. Na sexta-feira seguinte, fui ao curral. Tinha sangue espalhado nas tábuas. Mas nenhum corpo. Só um couro. Inteiro. Como se alguém tivesse tirado a pele da vaca e levado o resto. Seu dito não apareceu naquele dia. Sumiu por 2 dias. Quando voltou, estava pálido. Disse que ficou na mata, escondido. Eu vi, doutor. Não é homem. Mas já foi. Depois disso, não teve como continuar. O medo já não era mais dos bichos. Era das noites. Do vento. Do barulho da respiração atrás da porta. Da sensação de que o cercado já não servia. Na penúltima noite, coloquei armadilhas. Espalhei alho, sal, tudo o que me mandaram. Às 3 da manhã, acordei com batidas fortes no telhado. Corri pro terreiro. Vi um vulto. Alto. Mais de 2 metros. Curvado, peludo, andando sobre 2 pernas, com olhos amarelos, que me olharam como se já me conhecessem. Não atirei. Não consegui. Porque quando olhei, a coisa sorriu. Com dente de gente. No dia seguinte, decidi ir embora. A família achou exagero. Mas levei todos para a cidade. Voltei dias depois com 2 amigos e armas. Não vimos nada. Mas o terreiro estava cheio de pegadas. E uma delas era minha bota. Mas virada ao contrário. Como se alguém estivesse andando com minha pele. Nunca mais voltei à noite. E toda lua cheia, recebo uma notificação da câmera de segurança rural. Vídeo corrompido. Som de vento.
ou de respiração. Uma vez, no áudio, ouvi: "Você me viu. Agora é seu." Apaguei o vídeo. Mas guardo a marca. Aquela marca de dente no couro da vaca. Era gente. Mas não era mais. Era fome. Era lenda. Era maldição. Era ele. Meu nome é Clarice. Tenho 34 anos, sou professora e até pouco tempo atrás, morava com meu marido num sítio no interior de Minas, na região de Carrancas. Era um lugar calmo. 3 alqueires de terra, horta pequena, alguns galináceos e uma vista linda do vale. Nos mudamos para lá para fugir da cidade grande, buscar paz. E por um bom tempo encontramos. Mas a paz não dura onde mora coisa antiga. O primeiro sinal foi um cheiro ruim, não constante. Vinha e ia, mas era um fedor de carne azeda, como bicho morto dentro da parede. Procuramos. Nada. Depois veio o som, como se alguém passasse a unha no vidro da janela do quarto, à noite. Sempre no mesmo horário, 2h43. E foi aí que vi o primeiro vulto. Estava estendendo roupa na cerca de bambu. No fim da tarde. Sol já baixo, sombra longa. Olhei pro lado e juro, vi uma pessoa parada na varanda da casa. Figura escura sem rosto, alta. Pisquei. Sumiu. Corri até lá. Não tinha ninguém. Meu marido André riu. Disse que era cansaço, que eu estava impressionada com o isolamento. Mas os vultos começaram a aparecer todos os dias. No reflexo do espelho da cozinha. No vidro da porta da sala. Atrás do fogão a lenha. Sempre de relance. Sempre onde não dava para focar. Uma noite acordei com a sensação de alguém encostando na cama. Senti o colchão afundar. Mas André dormia pesado e do outro lado. Virei devagar. Nada. Mas a marca ficou no lençol. Comecei a ficar nervosa. Não conseguia dormir. E cada noite a coisa chegava mais perto. Era como se estivesse testando meus limites. A ponto de me acostumar com sua presença. Até que ouvi meu nome. Sussurrado bem no meu ouvido. Mas dentro do sonho. E quando acordei, tinha pegadas de pés descalços no chão de cimento. Pés pequenos. Pés de criança. André começou a ver também. Uma noite a luz da sala acendeu sozinha. Fomos ver. A televisão estava ligada. Mas não temos televisão no sítio. Era só o som. Um choro baixinho vindo do nada. Procuramos ajuda com o padre da cidade. Disse que só fazia missa, nada de exorcismo. Fomos ao centro espírita. Fecharam a porta na nossa cara. Disseram que não lidavam com esse tipo de energia. Foi quando Dona Sebastiana apareceu. Uma senhora miúda, de lenço na cabeça e voz mansa. Ouviu falar da gente e veio por conta própria. Eu sonhei com vocês. Tinha coisa demais na casa. Gente que não era mais gente. E coisa que nunca foi. Tremi por dentro. Ela entrou sem medo. Fez sinal da cruz. Pediu um prato com água e uma vela branca. Andou pela casa em silêncio. Parou na porta do quarto. Fechou os olhos. Tem 3. Uma mulher, uma criança e o que puxa os 2. Diz ela que a mulher morreu ali. A criança não era dela. E o outro, era mais antigo que o lugar. Vulto é só o que sobra quando a alma já foi engolida. Esse escuro que vocês veem é sobra. E sobra, minha filha, gruda. Ela fez uma reza que nunca ouvi. Forte em tom baixo. Com galho de arruda e pinga. O cheiro ruim voltou com tudo. A vela apagou sozinha 3 vezes. Na 4ª vez, quebrou o copo d'água sozinho. Dona Sebastiana não se abalou. Mandou a gente não dormir em casa naquela noite. Ficamos na varanda enrolados em cobertor. Ela ficou andando pelo terreiro com um lampião, rezando sem parar. Às 3h da manhã, ouvimos 3 batidas na porta. É o último. Esse não entra pela frente, ela disse. Corremos para dentro. Tudo escuro. Mas o chão da cozinha estava coberto de terra, como se alguém tivesse entrado por baixo. Ela mandou eu acender uma vela no batente da porta e dizer em voz alta: "Eu não te chamei. Eu não te deixo ficar. Vai pela terra, volta pro que te criou." A vela chamuscou preto. E o cheiro de podre virou doce. Doce, e depois sumiu. Na manhã seguinte, a casa estava clara de um jeito estranho. Mais leve. André disse que dormiu sem pesadelo pela primeira vez em semanas. E eu sonhei com uma criança sorrindo de longe, mas sem rosto. Dona Sebastiana disse que não tirou tudo, só o que estava em volta. O velho ainda mora no lugar, mas não tem mais poder se não for alimentado. Nada de chamar, nem brincadeira. Nem deixar janela aberta à noite. Nem pensar demais nele. Desde então temos cuidado.
rezas na entrada, vela branca no altar, alecrim seco nas portas. E a sensação ruim? Sumiu. Mas às vezes, quando o vento sopra do lado errado, vejo a sombra da árvore da frente balançar sem vento nenhum. E lembro do que ela disse: o que mora no escuro não quer ser expulso, só esquecido. E é isso que tento fazer: esquecer. Mas o escuro nunca esquece da gente.